pessoal, estamos iniciando mais um podcast, Empreenda Cast aqui com vocês. Um podcast dedicado a você que é empreendedor, a você que está com vontade de abrir um negócio aí, que quer ter algumas dicas, algumas informações relevantes aí para o seu negócio. E até para você aí que também curte um pouquinho de empreendedorismo e curte também assuntos relacionados à gestão. Hoje estou aqui com dois caras aí que têm muito conhecimento nessa área de gestão, nessa área empreendedora. Um deles aqui é o Leonardo Huber, que é diretor aqui da Uber Distribuidora e Beija-Flor Alimentos. Me fale um pouquinho da sua história, Leonardo. Como é que foi aí toda essa tua vivência empreendedora, essa vivência profissional sua do dia a dia? Só um pouquinho antes, estamos aqui também com Otávio Toreta, um especialista da área tributária, um advogado aqui vocacionado para a área de tributos. Correto? Isso mesmo. Joia. Vamos lá. Inclusive parceiro da Uber lá, né? Que bacana. Obrigado, Emerson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Visto que eu acho que bastante empreendedor aí, de bastante relevância, já andou sentando essas cadeiras aqui, né? Já tivemos alguns episódios aqui legais aqui. Com certeza o de vocês aqui vai ser muito inspirador aí para os nossos ouvintes. Oh, que bacana, que bom. Espero poder contribuir para isso daí, né? Porque o nível é alto, né? Contando um pouquinho da história, Emerson. Bom, eu sou um cara que vem de família simples, né? Eu falo assim, nunca passei na universidade, nunca fui, não tem aquela história triste para contar, né? Porém, a gente tem a empresa há 22 anos. Né? O meu pai, antes disso, ele era representante comercial. Então, meu pai era aquele cara que segunda-feira, às 5 horas da manhã, ele não estava em casa e ia voltar só quinta ou sexta-feira à noite. Né? E minha mãe, na época, bancária. 4 filhos para cuidar. Né? Eu sou o terceiro dos filhos, homens, e tem uma menina, minha irmã, mais nova. Né? E, cara, desde sempre meu pai ensinou a nós os valores do o né? Então, quem engraxava os sapatos do meu pai, por exemplo, éramos nós. Né? Para a gente ganhar a nossa mesada, a gente tinha que engraxar o sapato dele. Tinha que trabalhar. Né? E eu brinco que o meu primeiro emprego foi ser piscineiro. Porque a gente morava num condomínio e quem tinha que limpar a piscina do condomínio primeiro foi meu irmão. Daí que meu irmão foi trabalhar fora, eu que sucedi ele, vamos dizer assim, né? Então eu tinha a responsabilidade de limpar a piscina do nosso condomínio lá. Ok, cara, era a minha responsabilidade, né? Então eu tinha na época 11, 12 anos, acredito, né? E então eu falo que eu era piscineiro. Era uma responsabilidade já. Eu que tinha que limpar ela, tinha meu salário todo mês e tudo mais, né? Em 2002, eu tinha uns 13 anos, meu pai comprou a Beija-Flor Alimentos, né? Uma empresa até então pequena, estava falida, onde ele resolveu empreender. Perfeito. Exato. E dali em diante eu comecei a trabalhar com ele, né? No chão de fábrica mesmo. Um mês depois ele teve a oportunidade de comprar uma distribuidora também. E a gente juntou, virou a Uber Distribuidora e Beija-Flor Alimentos. Isso aconteceu tudo junto praticamente? Tudo junto, cara. Coisa de um mês de diferença, cara. Então, eu acho que a gente fala que é muito mão de Deus, né? O pai já estava querendo sair de onde ele trabalhava, meu tio veio embora do Rio Grande do Sul, eles montaram uma sociedade, surgiu a Beija-Flor, logo depois surgiu a distribuidora, e na época era a distribuidora das sandálias havaianas, né? Então estava começando um projeto de distribuição no Brasil. E meu pai já conhecia o produto, gostava muito do produto, porque ele vendia no atacado que ele trabalhava. E hoje a Havaianas é um produto internacional, né? E até hoje está com nós, né? Somos que coisa boa. Até hoje, há 22 anos, da Havaianas, e hoje, na época, a gente entendia só o oeste do oeste do Paraná. Hoje o Paraná inteiro é exclusividade da Uber. Da Uber, né? Então naquela época eu comecei a trabalhar com ele já, né? Que bacana. E ao mesmo tempo, o meu pai sempre, querendo ou não, dava lições de empreendedorismo para nós, né? Do trabalho próprio e tal. E a gente cresceu no ginásio da Neva, ali na frente do ginásio da Neva a gente morava. E na época tinha muitos jogos do Cascavel, até hoje, o futsal do Cascavel, né? E eu adorava assistir os jogos. Meu tio comprou um terreno a uma quadra dali. Então eu parei de assistir os jogos e comecei a fazer estacionamento ali. Estacionamento, cuidar dos carros. Na época eu tinha 13 para 14 anos, cara. Então era eu, um amigo meu, Antônio, né? Que coisa. Que hoje é meu sócio, inclusive, na Trinitar, uma empresa de consultoria. E, cara, e a gente começou a cuidar do estacionamento ali de carro ali. E meu pai incentivava, ele trazia os trocos da empresa para eu poder ter trocado para dar para as pessoas, né? Para as pessoas ali que estavam ali na região, assistindo o jogo na região ali, né? E lógico, daí isso daí era esporádico, né? Era um a mais. E fui trabalhando na empresa, né?
dos 13 até os 18 anos eu fui chão de fábrica, literalmente, né? Desde pesar os pacotinhos de beija-flor, dos produtos, moer pimenta, eu moía pimenta, né? Porque eu tinha rinite, cara, eu brigava com meu pai e falava, pai, deixa eu fazer qualquer coisa, menos moer pimenta. Eu falava, pai, moer pimenta, né? Separava mercadoria, carregava caminhão, fazia tudo, cara. E daí quando eu tinha uns 18 para 19 anos, eu consegui subir para o escritório. Trabalhei um período ali de assistente de vendas e CPD, na época chamava, que era o faturamento, né? Existiam aquelas impressoras matriciais ainda. Os pedidos todos chegavam via fax, então a gente tinha que digitar todos os pedidos, né? E logo depois, com 19 anos, a gente abriu uma filial da empresa, surgiu a oportunidade de abrir uma filial da empresa em Londrina. E eu, com 19 anos, fui para Londrina gerenciar essa unidade, com toda a minha experiência de 19 anos. Fui lá liderar. Com 19 anos já teve a responsabilidade de uma unidade. Exatamente. Né? Fui para lá para gerenciar a equipe, tocar o negócio lá, né? E, cara, e aí foi acontecendo. Mas, Leonardo, você acha que o ambiente empreendedor influencia muito as pessoas a serem empreendedoras? Com toda certeza, Emerson. Eu tenho uma frase que eu falo muito que é assim, ó, o ambiente sempre vence. O ambiente que você está inserido sempre vai vencer, de duas formas. E vai te moldar também. Exato. Né? Ou ele vai te moldar e você vira ele, ou ele te expurga. Olha só. Mas ele vai vencer. Entende? Se você andar com pessoas ruins, é uma questão de tempo. Ou você vai virar aquele ambiente, ou você vai sair fora. Né? No empreendedorismo é a mesma coisa. Cara, tanto que a minha família inteira, olhando para mim, para meus irmãos, todos nós somos muito empreendedores. Modéstia à parte. Cara, minha irmã toca hoje 11 lojas sozinha praticamente. De franquias que a gente tem. 11 lojas? 11 lojas. Mas outra... Outro ramo. Outro ramo. Que ramo que é? Cara, são 3 marcas. Franquias da Havaianas, franquias da Bibi e franquias da Luiza Barcelos. Perfeito. Todas calçadistas em várias cidades diferentes. Tem até em Curitiba, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Cascavel, Toledo e Foz. Cara, e ela que toca esse negócio aí. Né? Então, cara, super empreendedora. Minha irmã é fera, cara. O meu irmão, o Guilherme, mesma coisa, cara. Além a gente trabalha junto lá na empresa, a parte comercial é com ele, eu fico mais na parte administrativa, operacional ali, né? Mas a gente se mete meio que em tudo, né? A gente toca um pouquinho de tudo, né? E meu irmão também, super empreendedor, ele também dá curso, a gente já teve outros negócios também, então a família é muito empreendedora. Interessante, mas acho que é importante isso, né? É tipo um conselho, né? Por mais que dá as dicas, as coisas, as pessoas, né, vivem um conselho dando informações, trocando ideias e fazendo a coisa acontecer. Com certeza, por isso que eu falo também que o ambiente, eu falo assim, cara, você quer mudar de vida? Comece olhando para o ambiente que você está. É por aí que começa. Por aí que começa, mude os ambientes. Novos ambientes, novas pessoas, novas conexões, novos resultados, novas oportunidades. Perfeito. Léo, e você, como você comentou da tua história, você praticamente iniciou desde o início da Uber ali, você está trabalhando, né? E passou por vários setores, né? O que você vê isso como impactante para a sua vida no empreendedorismo? Você ter conhecido vários setores da empresa até chegar na diretoria? Cara, hoje em dia, Toreto, tá cheio de empreendedor de palco. Né? Que sabe tudo da teoria, mas não sabe da prática. Né? E eu tenho uma frase também que eu falo muito que é assim, ó, a teoria é linda, mas na prática a teoria é outra. É verdade. Né? Tem muita coisa que você aprende na teoria, parece fácil, né, cara? Mas quando você vai colocar em prática ela, dá um monte de problema. Exato, né? São situações diferentes, né? Então você não consegue, a teoria te dá o padrão, né? Exato. O standard do negócio. Agora, a prática, você vai identificar os detalhes, os milímetros, os problemas, as situações especiais que você nunca vai conseguir encontrar no mundo perfeito. Exatamente. Então, por isso que ir para o chão de fábrica, hoje eu entendo muito, meu pai, sou muito grato a ele, cara. Porque na época eu falava, pô, pai, deixa eu subir, deixa... Eu saí por não contei, pai, eu saí por um período porque eu fiquei bravo com ele, que ele não deixava eu ir pro escritório, cara. Eu fiquei 6, 7 meses fora. Cansou de moer pimenta. Cansei de moer pimenta, separava a Ana, a gente, cara, era começo da empresa. Era normal a gente trabalhar, cara, sexta, sábado, até de madrugada, 3, 4 da manhã, cara. E detalhe, inclusive, meu pai e meu tio indo pro chão de fábrica, cara, ajudar a separar a mercadoria e tal. Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu vi isso. Por muitos anos isso aconteceu, né? Lógico, tudo é momento de empresa. Exato. Né? Você tem Hoje ele está indo para Nova York, e nós estamos aqui. Né? Então tudo é momento de empresa.
né? Mas essa experiência do chão de fábrica, até para você ter autoridade no que você está falando, é muito importante. É que você tem que vivenciar, né? Você tem que entender daquilo que você está fazendo para você evoluir, para você melhorar, para você inovar, e você tem que praticar. Se você praticou, você entende, você consegue criar o entendimento da coisa e depois você consegue fazer os ajustes de melhoria e a evolução e a inovação também. Com certeza. Até porque a inovação, né? Muitas pessoas acham que inovar é inventar a roda, né? Enfeitar o pavão, né? Eu falo que inovação nada mais é que questionar o que já existe, né? E talvez tentar fazer de uma forma diferente. Na Uber sempre foi muito assim, a gente sempre buscou essas evoluções, né? Essas inovações. Às vezes é uma maneira de pegar, em vez de pegar a caixa com a mão direita e pegar com a mão esquerda, talvez seja mais rápido. Sim. Isso acaba sendo uma inovação no processo. É, né? você gerar eficiência, né? Exatamente. Você se preocupar sempre em gerar eficiência, melhorar e eficácia, e a coisa vai acontecendo. Mas, Leonardo, me fala uma coisa, você é mentor também? Que história é essa? Me conta esses detalhes aí. Cara, é um processo que eu estou começando a viver, né? Nós estamos passando por um período de transição lá na empresa, né? E por um M&A que a gente acabou fechando, né? Então a gente está num processo de muita mudança lá. E, cara, com essa experiência, cara, que a gente acabou tendo, com o network que a gente vai fazendo, um pouquinho disso aqui, ó, essa oportunidade que vocês estão me dando aqui, me convidando aqui, e falar um pouco para as pessoas, passar um pouco do nosso conhecimento, começou a chamar a atenção de algumas pessoas, né? E pessoas começaram a me procurar via Instagram, via redes sociais, né? Legal. Até porque eu gosto de postar algumas coisas lá, de vez em quando eu posto, né? E as pessoas começaram a me procurar, falaram, cara, pô, eu preciso de um mentor, assim, e tal, você não conseguiria me ajudar? E eu falei, cara, eu não tenho nada pronto, nunca mentorei ninguém, teoricamente, né, como mentor mesmo, minha equipe sempre, né? E eu sempre foquei em procurar ter uma equipe muito autônoma, né, para não depender 100% de mim, né? Ok. Então as pessoas começaram a me procurar, cara, e eu comecei eu falo que, na verdade, usei a palavra mentor, mas é mais um conselheiro do que um mentor mesmo, sabe? Comecei a aconselhar, pessoas começaram a me procurar. É interessante, porque você tem uma experiência, uma bagagem, uma história, né? Uma empresa que virou sucesso, né? 22 anos aí de uma empresa que, como você comentou, estava falida e hoje virou uma empresa que, né, gigante, vamos dizer assim, pela operação que tem, e com isso traz toda uma bagagem, traz toda uma experiência que você pode compartilhar e pode ajudar outras pessoas, outros empresários a também alcançar esses mesmos objetivos de tamanho e de sucesso. Claro, a empresa começou com lá 4, 5 funcionários, hoje a gente está beirando os 500 funcionários diretos, né? Pessoal direto. Lógico, é mérito muito do meu pai e do meu tio, todos dele, né? Que começaram, tiveram essa coragem do empreender, né? Só que a gente estava dando a sucessão, né? A família, eu, meu irmão, meu primo que trabalha lá com a gente também, né? O Guinter. Então nós já estávamos na verdade a sucessão já tinha acontecido, né? Então a gente tocando a empresa, né? Então, estando lá desde o começo, como você falou no começo ali, né, Otávio? Desde o chão de fábrica, cara, isso querendo ou não trouxe muita experiência. E lógico, a gente não é dona da verdade, e em processos de conselhos e tudo mais, a gente acaba aprendendo também, né, muita coisa. E são quantos produtos hoje que a Uber tem? Rapaz do céu, SKU hoje deve ter... a distribuidora como todos são muitos, cara, é mais de 3 mil, acho, 4 mil. 3 mil, 4 mil produtos. Agora, a Beija-Flor, a marca própria, nós temos duas marcas, né, Beija-Flor e Uber Alimentos, né? Perfeito. As duas hoje passam de 300 produtos, né? São industrializados aqui em Cascavel. 85, 90% deles são industrializados aqui. Alguma coisa é terceirizado, mas é a minoria. Muito legal, interessante. Otávio, esse mundo aí de negócio, de empresa, necessita muito um cuidado numa área muito estratégica, que é a área tributária. Pelo que eu entendi, vocês assessoram ali a Uber ali. Como é que é assessorar essa parte tributária para a área de distribuição? Que é algo bem... onde temos margens bem curtas, bem pequenininhas ali, e qualquer detalhezinho pode interferir no resultado da operação. Você veja que geralmente operações de atacado e varejo, elas estão ali com uma margem de 2%, 4%, é muito apertado. Então qualquer vírgula que você ganha já é um avanço, né? Uma margem que você pode depois fazer novos investimentos e novas estruturas e planejamentos.
Então, quando a gente fala aqui na questão tributária, ela está totalmente vinculada a essa operação, porque a gente fazer um bom planejamento tributário, às vezes algo tão simples, que é, por exemplo, analisar o NCM do produto. Eu vou cadastrar o produto da forma correta. Às vezes, uma distribuição que já vem da indústria, você precisa entender o que é aquele produto, por que ele está vindo daquela forma tributada, como é que eu vou tributar na saída, porque às vezes a classificação vem da indústria, mas eu não dou essa importância na minha saída. Mas a saída é muito mais importante do que a entrada, muitas das vezes. Eu preciso saber como é que está indo a minha cadeia tributária, né? Então, às vezes um benefício fiscal passa ali no meio dessa venda, às vezes uma operação que eu posso fazer com diferimento, posso fazer com redução. Então, são situações como essa que uma empresa que, no porte inclusive da Uber, é muito importante ter uma validação para você poder ter a margem, mas uma margem que te dê resultado, principalmente com esferas tributárias, né? Então, conhecer bem a tributação diz se vai ter um bom negócio nesse segmento de distribuição ou não. Então, precisa cuidar com isso muito detalhe, senão você pode ter uma operação que vai te dar um transtorno no futuro. Até prejuízo, inclusive, né? Hoje, até pela experiência que a gente passou, nós temos vários parceiros, o Otávio é um deles, né? Que, cara, eu falo, para quem não tem uma assessoria tributária, cara, vai atrás, porque é um diferencial hoje no teu negócio, né? Inclusive, não é só deixar de pagar, né, Otávio? Você recupera os últimos 5 anos que você pagou errado. É dinheiro na conta, bicho. É isso aí. E tem valores expressivos. É dinheiro no fluxo de caixa, né? No fluxo de caixa. Na área de distribuição, fluxo de caixa é algo... Fluxo de caixa, na verdade, em qualquer negócio, a gente fala que caixa é rei, né, bicho? Então, se não olhar para o fluxo de caixa, muitas empresas quebram com baita no faturamento, mas não olham para o caixa, né? Mas é direto no fluxo de caixa, né? Mas na distribuição em si, por conta das margens espremidas que o Otávio falou. Cara, as margens da distribuição é muito, muito apertada. Então, qualquer ganho a mais, cara, é um baita potencial lá na frente. E é importante falar aqui, Emerson, porque, assim, às vezes, não é nem uma obrigação do contador. Porque o contador, ele está focado na operação, ele está focado em entregar as obrigações acessórias. Né? Então, às vezes, você precisa de uma consultoria para olhar de fora, identificar o macro, buscar os benefícios fiscais. Mas você precisa de várias expertise para isso, né? Não é só ser contador, você tem que ter uma questão, um aparato legal que tem que conhecer, Exato. Você tem toda uma questão de numerologia que você tem que conhecer. Então... Não, e com todo respeito aos contadores, e que o trabalho deles é muito importante, mas o contador que não é especialista tributário, esquece, ele não vai te ajudar nisso. Sendo bem reto e direto, cara, não vai. Né? Você tem que ter uma especialidade tributária, alguém da área tributária olhando para isso. Né? E não adianta você, como empresário, tentar... cara, eu modesto, sinceramente, cara, eu não entendo quase nada disso, bicho. Eu entendo que eu aprendo com eles quando vão lá e mostram pra gente. Dá uma aula. Dá uma aula lá pra gente lá e a gente só confia no trabalho, né, cara? E tem tido muito resultado, né? Lógico que eles têm... cuidar muito com o profissional que você contrata, né? O Otávio tá aqui do lado, cara, eles são muito sérios nisso, né? Eles falam dos riscos e tudo mais, e quem assume o risco é você, de acordo com o que eles vão te apresentar. Mas tem coisas com risco praticamente zero. É dinheiro que tá na mesa, o cara não tá vendo, né? Tem bastante coisa. Inclusive. É uma alteração legislativa que às vezes o contador não visualizou, porque a gente já teve essas conversas anteriormente, Emerson. Hoje o sistema brasileiro tributário, a gente tem 450 mil normas tributárias vigentes, 48 saindo todo santo dia. Como é que o empresário consegue focar em vendas, RH, tomar decisão estratégica e ainda ficar pensando lá no contábil, no fiscal para reduzir toda essa dor, esse custo para ganhar uma margem final, né? Então, é muito complexo, né? Todo esse processo tributário. Nem eles entendem direito, né, cara? Imagina nós, né, cara? Então, como você falou, né? Todo dia muda alguma coisa, né? É incrível. O Brasil, ele, querendo ou não, ele existe para atrapalhar o empresário. É uma metamorfose contínua, né? Exato, contínua. E é diário, literalmente, né? Acho que o nosso sistema, né, de federação, de municípios e de estados faz com que existe muito interesses individuais que fazem com que muda tudo toda hora e vire essa complexidade que é nós aqui hoje. Mas eu acho que empreender no Brasil, quem consegue empreender aqui, acho que empreende em qualquer lugar, né? Do jeito que é toda a situação, problema de infraestrutura, questão tributária, logística, acho que a área de distribuição é algo muito crítico, né? É loucura, né, cara? Nós somos um país de rodovias, né, cara? Começa por aí. Exato. Se não tem caminhão, não chega em lugar nenhum, bicho. Né? A gente tinha tudo para ter ferrovias e tudo mais, mas
por algum motivo ninguém quer que isso aí funcione, né? Então nós somos um país de rodovia e nossas rodovias já não ajudam, né? E isso encarece demais, né, cara, o nosso frete, o custo do produto. Cara, tem muita coisa que o frete é mais caro que o produto. Ô louco. Né? Tem coisa que o frete é mais caro que o produto, né? Uma carga de sal, vai fregar uma carga de sal, você vê, né? A maior parte está em tributo e em frete, bicho. Né? Tô mentindo, Fábio? É verdade. Cara, é isso. Né? Então acaba custando muito. Então, a nossa logística ela é extremamente importante no quesito de você também ter margem para a área de distribuição. Com toda certeza. Né? Eu falo assim, ó, que o meu comercial não escute eu falando isso. É que o comercial, a gente sempre fala que é o coração da empresa, que tem que vender, né? Mas eu brinco que no final das contas a Uber é uma empresa de logística, porque é uma distribuição. No final a gente tem que entregar o produto. E no tempo certo ainda, né? No tempo certo. Cara, é um desafio diário isso daí. Tanto que vocês investiram bastante em frota nos últimos anos, né? Sim, a gente tem investido bastante em frotas, em modelo de negócio, a forma de expandir para o estado, né? Quando a gente montou uma filial lá em Londrina, nós ficamos 10 anos lá, e hoje a gente não tem unidade lá, a gente trouxe tudo para Cascavel, mas a gente continua atendendo lá. Mas criou uma logística para isso. O estoque sai todo daqui hoje para o Paraná inteiro. E rapaz, para fazer essa logística aí a gente apanhou uns meses, hein? Até conseguir acertar, e até hoje a gente erra e acerta e tudo mais, né? Mas essa parte da logística é um desafio diário, cara, porque todo dia tem um problema, eu nunca vi. E a logística começa desde receber o produto, a logística interna, né, do CD, a parte de separação de mercadoria e tudo mais, carregamento e até a entrega final, né? Então a gente faz um trabalho de ponta a ponta, literalmente, e temos até os promotores de venda para fazer girar o produto lá na ponta, né, inclusive. Para monitorar, cuidar lá da entrega e tudo mais. Vender mesmo, né, o produto lá no cliente. Né? Vocês têm muito vocês trabalham os pontos de venda, os supermercados, as mercearias, como é que funciona isso? A gente atende do pequeno ao grande, né? Desde um barzinho de bairro até os hipermercados, né? Os grandes aí. A gente atende todos, né? Então, qual que é o nosso diferencial? Por que a gente consegue atender esses pequenos? Primeiro porque são públicos bem diferentes, totalmente né? diferentes. Então, assim, primeiro que a gente fraciona a mercadoria. Sou distribuidor da Havaianas. Se o cliente quiser comprar um par meu, ele compra. Louco. Um par. Né? Lógico que tem um pedido mínimo e tal, né? Mas eu vendo de par a par. Os meus concorrentes que também trabalham com Havaianas, por exemplo, que são atacados, eles já não vendem de par a par. A maioria vende caixa fechada e tal, então eles nem chegam nesses clientes muitas vezes. Porque esse cara, ele não consegue comprar 12 Havaianas top preta, do número 45, por exemplo. Vai ficar... Não tem giro, né? Não tem giro para isso, né? Isso. Então ele monta de acordo, a gente atende literalmente de uma forma exclusiva para ele, né? Meu vendedor vai lá, ele tira o pedido, eu falo assim que no final das contas nós somos mais prestador de serviço que vendedor. Porque o meu vendedor, ele vai lá no cliente, ele vai no ponto de venda, ele ajeita o ponto de venda do cara, se tiver sujo ele limpa, ele vai no estoque do cara, pega a mercadoria, repõe ali para depois fazer um levantamento só do que ele precisa realmente. Faz a venda consultiva. Faz uma venda consultiva, exatamente. Então a gente consegue atender do pequeno ao grande. Isso para vender Havaianas. Isso para vender todos os produtos que a gente vende, né? Havaianas, nós somos distribuidores Havaianas, Balduco, Hershey's e Hershey's, Johnson & Johnson, a nível Paraná, né? São bastantes indústrias aí. E lógico, as marcas nossas, né? Beija-Flor e Uber Alimentos. Perfeito. Então é bastante detalhezinho que tem que cuidar. Bastante detalhe. Dependendo do tamanho do mercado, tem até 3 vendedores meus que atendem o mesmo cliente. 3 né? vendedores? Com pastas de vendas diferentes. Interessante. Então vocês, tipo, meio que separa por linhas de produtos. Por linhas de produtos. Por região. Exatamente. E por tipo por categoria, por tamanho de cliente, né? E por isso que a gente tem que acertar a logística desde a venda. Cara, se um vendedor meu foi lá atender um cliente, tirar o pedido de Havaianas, no outro dia um outro vendedor meu tirar o pedido de Balduco, meu caminhão vai 2 vezes no mesmo cliente na mesma semana. Não dá, né? Não dá, né, cara? Daí já vem o custo que a gente falou, da logística. Né? Então tem que fazer esses caras andarem juntos nesses clientes, mandarem os pedidos juntos para ir no mesmo caminhão e você entregue juntos. Então tudo uma questão de processo dentro da operação para fazer com que a logística flua de uma maneira mais integrada. Exato. Né? E o que ajuda muito são os sistemas, né? Sistema de gestão, né? Desde um ERP até o força de vendas, né? O controle de frotas, tudo, né? Um WMS da vida. Isso tudo integrado, né? Tudo integrado.
Tudo integrado. Perfeito. Então a logística ela é um ponto crucial para a área de alimentos, distribuição e tudo mais. E você comentou que a área de vendas não é tirar pedido, mas sim fazer um atendimento personalizado, consultivo e de proximidade, conforme o tipo do seu cliente. Se ele é uma mercearia, é um jeito. Se ele é um grande supermercado, de outra forma. É dessa forma que você constrói todo esse relacionamento com a sua base de clientes? Exatamente. Até porque, Emerson, se eu for lá num cliente meu e vender um produto que não vai girar nele só para eu ganhar comissão, vamos dizer assim, só para o vendedor ganhar comissão, cara, aquele produto vai ficar lá, vai estragar uma hora e a obrigação é minha de trocar. Tirar de lá e trocar, né? Então, cara, tem que ter essa venda consultiva e inteligente, né? Senão você perde o cliente, cara. No final, ele é um ponto de venda do teu produto. Ele é um ponto de venda do meu produto. Você faz todo apesar o seu de ele comprar e vender, né? Ele compra e vende, né? Mas no final das contas eu quero fazer esse cliente performar porque daí é uma consequência a minha venda. Você ganha também? Né? E a minha função, a função do meu vendedor, cara, pensa um comprador de mercado. Quantos produtos tem no mercado, cara? São milhares. Milhares. Né? Cara, ele tem que se incomodar com tanta coisa. Eu quero que com os produtos que ele compra da Uber, ele não se incomode com lá. Meu vendedor, entre aspas, bate no peito e fala assim, cara, deixa eu cuidar dessa parte aqui, vai cuidar do resto, põe tua margem ali, vamos ganhar dinheiro junto e o que não der certo aqui, eu garanto. Eu faço girar esse produto aqui, tanto que dependendo do tamanho do mercado, tem promotores de vendas que vai lá. É o meu funcionário que vai lá repor a mercadoria, ajeitar no mercado, vai fazer ação para vender aquele produto, né? Porque a gente está preocupado em fazer girar lá na ponta. Então, basicamente é um local onde está o seu produto e você cuida daquele lugar com carinho para que se venda mais, que faça de uma forma inteligente. Claro, assim todo mundo é um ganha-ganha, né? E para isso precisa de pessoas, e pessoas dedicadas, né? Exatamente. E como é que é administrar 500 pessoas dentro de numa operação como essa da Uber aí, de distribuição e essa parte de produção aí? Como é que é tudo isso? Rapaz, eu vou te falar que hoje é mais fácil quando tinha menos do que quando tinha menos. Ah, é? Como assim? O mais fácil hoje é que tinha menos? Eu e meu irmão, a gente brinca falando isso, cara. Hoje com 500 dá menos trabalho do que quando tinha menos pessoas, né? Porque conforme, lógico, daí assim, a gente foi desenvolvendo processos, criando uma equipe com autonomia e tudo mais, né? Aí muita de cultura do negócio, né? A Uber hoje ela tem a gente sempre quis criar uma cultura forte, a gente fala isso, é tão forte, enraizada, que quando a gente não está lá, ela rode como se a gente estivesse. Né? Tanto que o ano passado nós fomos pescar em família, diretoria inteira da empresa, primeira vez que a gente saiu, todo mundo da empresa, não ficou ninguém literalmente. Fomos pro Pantanal e, cara, Pantanal, meio Pantanal, ficou uma semana sem celular, bicho. E a gente voltou, pensa o desespero a hora que a gente voltou, né? Falou, meu Deus do céu, vai estar virado ponto cabeça aquela empresa lá. Números negativos, então... Tava redondinho, cara. Olha só. Redondinho. Tanto que mês que vem nós vamos de novo. Coisa boa. Mês que vem nós vamos, foi tão bom que deu certo, vamos repetir essa brincadeira. Vai ser todo ano, se Deus quiser. E, cara, só que nós temos uma equipe muito competente abaixo, né? Então, assim, é tirar essa centralização de nós, criar uma equipe que saiba resolver problemas e que tenha autonomia para isso. Delegar, exatamente. Só que saber delegar. A gente fala, não é delargar, é delegar. Né? Então é saber delegar, né? Então fazer uma equipe que pense, né? Que saiba resolver problemas e tenha autonomia para isso, né? E, lógico, processos muito bem definidos. Hoje praticamente, não vou falar 100%, mas 90% dos processos da empresa são desenhados, cara. Tem tudo desenhadinho, processo por processo. Então a gente sabe tudo que tem que ser feito, né? E isso foi criando essa autonomia da empresa, cara. Então, por isso, tendo pessoas boas abaixo de você, criando essas pessoas boas aí, você tem confiança e o negócio roda, bicho. Então, você disciplina essas pessoas em cima de processos. E processos bem desenhados dentro da operação. Exato. Hoje a cultura de processo nossa é muito forte lá. Tanto que se acontece algum problema, a primeira pergunta que eles mesmos fazem é assim, tem processo desenhado? Se não tiver, eles já vão desenhar o processo daquele negócio. Tipo, a devolução de um produto tem que ter um fluxo bem claro. Tem que ter um fluxo bem definido. E se der algum problema, de duas uma, ou não existe o processo desenhado, eles vão desenhar, é automático isso já, ou eles vão pegar o processo e vão ver onde foi falho, né? E talvez tá faltando alguma coisinha no processo, porque quem desenha o processo muitas vezes é a pessoa que está nele. É que está cuidando desse setor, dessa operação. Exatamente. A melhor pessoa para desenhar um processo é a pessoa que está no processo. Trabalha com isso todo dia. Que trabalha com isso todo dia. Mas qual que é o problema disso? Que ela não vai colocar o óbvio.
Porque o óbvio para ela é tão tão óbvio simples, né? Tão que ela não simples. põe lá. Exato. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe isso aqui. Mas, cara, a gente fala assim, o que é óbvio para você não é óbvio para mim, né? E, de novo, o óbvio precisa ser dito, né? A gente sempre fala muito isso. Então, cara, no começo, quando a gente começou a implantar essa cultura de processo, eu falava, cara, traz para mim que eu quero olhar. Né? E daí eu tentava pegar esse óbvio que não estava ali. Né? Mas com o tempo eles foram criando a cultura de desenhar e quando pegou a cultura eu saí. E hoje eles fazem, a gente só de vez em quando conversa sobre, né? Tá tendo e tal, mas ainda acontece, do óbvio não tá lá, eles têm que revisar e eles vão lá e colocam. Então ele é contínuo, né? É um organismo vivo, né? Você tem que estar olhando direto. E uma regra clara, né? É proibido mudar processo. Proibido. Não, mas nunca muda, não. Se você tem uma ideia melhor, que você acredita ser melhor... Uma evolução, né? Uma inovação. Isso, traz para nós... Entra a inovação que eu comentei, né? Traz para nós, vamos discutir... Não é proibido discutir sobre isso, o que é proibido é mudar sem falar. Então, faz sentido? Faz. Então vamos fazer um teste dele, deu certo, a gente muda. Se não deu, volta do jeito que era e tal, e realinha o processo. Isso ajuda muito a mitigar erros, né? Porque Total. Dependendo da pessoa que vai estar na operação, se o processo está bem definido, você pode trocar a pessoa e o processo vai continuar rodando, né? E é bem isso, Otávio. Você quer saber se o processo está bem desenhado? Imprime ele e dá na mão de quem nunca fez. Se o cara fizer certinho, se o cara na primeira vez... certinho, cara, porra, tá fera o processo. Perfeito. É interessante isso, porque nós temos que, na área de gestão, realmente planejar, definir os processos, disciplinar as pessoas nesses processos, gerar indicadores de evolução e inovação desses processos e ter os feedbacks, né? E os feedbacks para melhorar tudo isso. É quase um ciclo PDCA isso daí, né? Exato, né? Você vai fazendo direto, né? Direto, nunca para, né? Porque é um ciclo eterno, é um espiral que você vai evoluindo o seu negócio cada vez mais. Porque eu percebo muitos empresários que não dá a devida atenção em montar isso e fazer com que as pessoas sigam, porque uns ainda até fazem, né? Coloca no papel, tá bonitinho o que faz, mas assim, ninguém segue. O famoso POP, né? É o POP, exatamente, esse é o POP. Mas sabe por quê, cara? Porque dá muito trabalho. E as pessoas não têm tempo. Esse é um outro ponto, né? Entende? Elas não tiram tempo para isso. Porque realmente, o que é mais fácil? Um funcionário teu chega, você dá a resposta para ele ou fazer ele pensar? Você dá a resposta é muito mais rápido, cara. Sim. E só que daí é o seguinte, o que acontece? Além de você nunca ter uma equipe que saiba resolver problemas, porque você sempre vai dar a resposta, você tem uma equipe que não tem autorresponsabilidade, porque se der merda, ela vai falar que foi você que mandou ela fazer. Que coisa, hein? Você entendeu? Entendi. Quando eu voltei de Londrina pra cá, eu comecei a implantar isso ali na empresa, porque são modelos de gestão diferentes, cara. Ali meu pai e meu tio sempre foram os caras de dar as respostas. Até porque eles tinham muita coisa, cara. Era a cultura deles, eles iam fazendo e tal. Eu, quando eu vim, falei, cara, eu não quero ter isso todo o tempo, né? Lógico que vai ter momentos que você vai ter que dar a resposta, mas você vai ter que ensinar. Que é uma decisão estratégica, né? Que exatamente. É outro momento. São momentos diferentes, não tô falando que eles fizeram errado. Você dá o anzol, mas não dá o peixe, né? Exatamente. Então, quando eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar dessa maneira. Isso incomodou muitas pessoas. Tanto que elas falavam, o senhor Lisardo, vocês não davam a resposta para nós. Eu falei, mas eu não vou dar. Eu quero que vocês pensem, né? Daí tem uma ferramenta básica que você dá na cara. As pessoas chegavam a falar comigo, eu pegava o papel e falava assim, preenche lá e me traz preenchido. Que é aquelas quatro perguntas? Qual é o problema? Qual o real problema? Porque o problema macro, ele está sendo desencadeado de alguma coisa, provavelmente. Alguma coisa, né? Tem a causa. Às vezes, qual que é o problema? Vou dar um exemplo. Eu estou com atraso nas entregas. Mas qual que é o real problema? O que está causando essas entregas aqui? Por que disso? Falta de gente no depósito, um exemplo, né? Cite pelo menos três soluções para resolver esse problema e qual a solução que você acha mais viável. Cara, eu implementei isso daí e comecei a entregar na mão das pessoas. Elas começaram a se incomodar, lógico, né? Imagina. Daí o que acontece? No começo, elas vêm com aquilo lá preenchido, né? E daí elas vêm com a resposta e falam assim, eu acho que a solução é essa. Daí o que elas estão esperando você responder? É essa mesmo, vai lá e faz. Automaticamente você mandou fazer de novo. Então, se é uma resposta que eu achava que era condizente, o que eu falava? Você acredita que essa é a melhor resposta mesmo? Eu acredito. Cara, se você acredita, eu acredito em você. Vai lá e toca o pau. Eu joguei pra ela de novo, velho. Volta, né? Joguei de novo, pra ela assumir a responsabilidade, cara. Ela tem que saber a responsabilidade do cargo dela. Ela ganha pra isso também. Agora, se eu ver que é uma resposta que eu vejo que pode não ser tão boa assim, eu tento tirar mais. Você acha que não tem mais uma? Até ela chegar, se ela não chegar, talvez eu vou ter que falar mesmo, né? E mesmo eu falando, quando eu falo,
Eu falo, você acredita que a solução que eu dei é interessante? Ah, eu acredito. Então, se você acredita, eu acredito em você. Vai lá e faz. Eu jogo de novo. O filho é seu. Cara, o filho é teu, pra você jogar essa autorresponsabilidade. E, cara, sabe o que isso começou a gerar, Emerson? Com o tempo, as pessoas pararam de vir trazer pra mim. Elas mesmas começaram a Porque resolver. quando elas começaram a escrever, elas começaram a resolver. E delas, tá resolvido, não vou levar lá encher o saco óbvio, dele. né, que não precisava buscar a diretoria, que você consegue resolver com uma simples análise da situação. Exato. E foi começando a criar autonomia. A equipe foi começando a saber resolver problemas. Que top, hein? E criar essa autonomia neles. E aí sim eles vão fazendo as coisas sem precisar envolver. Sem precisar envolver. Só que para isso você tem que se desapegar, cara. Leonardo, aconteceu algum problema nesse decorrer? Claro, vários problemas, várias coisas foram resolvidas de maneira equivocadas. Daí a tua reação é muito importante nesse momento, né, cara? Porque se você for uma pessoa muito reativa e chegar lá pro cara pô, Toretto, por que você fez isso? O quê? Cara, esse cara vai falar, pô, eu tentei resolver um problema e ainda levo um puxão de orelha, então eu não vou mais resolver isso aqui, cara. Deixa que estoure. Deixa que estoure. Aí ferrou aquela autonomia. Agora, se você chama, Toretto, pô, primeiro que você tentou resolver, então parabéns. Se você tentou resolver, parabéns, porque você teve atitude. Mas na próxima vez, você faz tenta fazer dessa maneira aqui, ó. Aí você ensinou o cara. Perfeito. Cara, então tudo é... Lógico que, de novo, na teoria é lindo, na prática, a teoria muda. Então, é um exercício. Você tá sendo mentor, cara, não é conselheiro não, hein? Vai dar bem nessa, vai dar bem esse teu novo negócio aí. Deus te ouça. Se a gente puder ajudar, a gente tá sempre à disposição, né, bicho? Léo, você comentando um pouco a sua história, eu fiquei fascinado, né, por toda essa tua trajetória, tudo isso que você vem desenvolvendo. Mas eu queria saber de você, assim, qual foi o teu principal desafio quando você saiu ali do patamar operacional para ir para o estratégico? Então, basicamente, quando você estava ali como um gerente e entrou para a diretoria, para análise de outras visões, decisões estratégicas, qual que foi o teu principal desafio nessa mudança? Cara, o principal desafio aconteceu principalmente quando eu fui para Londrina. Porque logo que eu saí do chão de fábrica ali que eu falei e fui trabalhar no escritório, eu tinha chefes ali, vamos dizer assim, né? Eu era um assistente de vendas que trabalhava junto no CPD e você conheceu o Alzemir, né? Sim. Trabalha com a gente lá há muitos anos. O Alzemir era meu chefe ali do setor, né? Eu obedecia e respondia diretamente a ele, né? Então era operacional ainda. Quando surgiu essa oportunidade de ir para Londrina, e daí eu falo assim, não sei se eu que fui meio louco de aceitar ou meu pai mais louco de me mandar, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, zero experiência, de liderança, de nada. Né? Eu fui. Então, cara, eu tive que... o meu maior desafio foi conquistar o respeito das pessoas. Porque as pessoas, elas até me respeitavam. Mas não por quem eu era. Pelo meu cargo. Né? As pessoas da empresa ali. Mas o meu cargo do quê? De gerente? Não, de filho do dono. Entende? Porque, cara, eu era um moleque de 19 anos, né? E, cara, pessoas de, sei lá, 40 e poucos anos, abaixo de mim, teoricamente. Experiência de vida, e, né? cara, eu com toda a humildade do mundo, querendo aprender com eles, cara, porque eu não sabia. Então eu errei muito. E meu pai me jogou lá. Meu pai sempre me deu, né, muitas dicas e tal, mas à distância, telefone e tal, mas eu tava lá, né? Então errei pra caramba, cara, né? Eu tive atitude de moleque muitas vezes e tal, porque eu nunca tive aquilo, né? E eu falei assim, cara, eu preciso que essas pessoas me respeitem, mas pelo que eu sou. Então eu comecei a buscar desenvolvimento, cara, né? Desenvolvimento. Eu fazia faculdade na época de Direito, eu sou formado em Direito. Sério? Né? Sou formado em Direito. Essa é nova. Então. Só que eu terminei ela porque eu já tava na metade dela, né? Eu não gostava, mas eu falei, vou terminar. Assim que eu terminei, já entrei no MBA de Gestão Estratégica de Empresas, da FGV. Já entrei no MBA desse. Fui fazer cursos de desenvolvimento pessoal, como Dale Carnegie, por exemplo, um curso que me ajudou muito, né? E fui buscar desenvolvimento, comunicação. Eu trabalho muito com comunicação, né? Hoje eu dou uma das palestras que eu dou sobre comunicação, que eu acho muito importante, só que eu saio um pouco desse óbvio, eu vou pro que tem que ser usado no dia a dia mesmo, né? E principalmente a imagem pessoal, cara. Né? Eu lembro até hoje, cara, que um gerente de banco foi me atender lá em Londrina, e quando ele entrou na minha sala, ele viu um moleque sentado ali, cara, foi nítido na cara dele
tipo, desgosto, assim. Falei, cara, o que é esse moleque aqui, né, cara? O que esse cara tá fazendo aqui? Eu tava pensando que era uma outra pessoa. Eu pensei que era um empresário, né, cara? E era um empresário, mas não era, né? Era um moleque ali e tal, tava ali. Então, assim, a primeira coisa que eu fui... Quando eu comecei a ver, cara, como que eu posso? Cara, a gente vive num mundo que julga. Ponto. Eu não concordo. Se ferrou, cara. Você tá nesse mundo. Você vai ter que se adaptar. Né? Então, as pessoas julgam você pela tua imagem, querendo ou não. Né? Sim, claro. E eu sempre falo assim, é a primeira impressão, né? É a primeira impressão. Antes de você chegar para cumprimentar ela já fez um desenho de você pelo que você tá vestindo. Já fez um diagnóstico seu ali. Exatamente. Né? Bom ou ruim, mas ele fez. Bom ou ruim, mas fez. Né? E a gente tem várias histórias de uma pessoa que foi comprar o carro e tava simprão, não foi atendido bem e o cara tinha grana pra caramba. Porque é a imagem. Né? E a imagem vende. Eu tenho uma frase que eu falo que é assim, a tua imagem abre portas antes de você abrir a boca. Então, cara, a primeira coisa que eu vou fazer, cuidar da minha imagem, né? Desde aparência física, corpo, fazer uma academia, saúde e começar a me vestir melhor, cara, porque a imagem vende. Daí tem um pessoal que fala assim, mas olha o Elon Musk lá, o jeito que ele se veste, olha o Mark Zuckerberg. Eu falei, cara, se é eles. Você não é, cara. Ele já sabe quem que vai ser. Eles já chegaram no patamar que não precisa disso, exato, né? Olha como que eles se vestiam antes. Se vestiam, cara, não adianta, né? Então, eu fui buscar a respeito das pessoas através disso, conhecimento, e, cara, é algo que eu busco todos os dias, né? E o cuidar da minha imagem pessoal para passar mais essa imagem de respeito, né? Eu falo assim, se você não é ainda, finja ser até virar. Né? Então, o que é isso? É enganar? Não, cara, é você já se ver como se fosse. Né? E se portar como... essa visão. Na época eu era um moleque, cara, mas eu comecei a me portar como um grande empresário. Eu acho que esse ponto de comunicação é algo que a gente falha muito, né? Primeiro pela forma da gente se expressar. Muitas vezes a gente imagina um contexto e a gente não consegue apresentar para outra pessoa esse contexto. E isso envolve não só a fala, né? Acho que envolve toda a articulação do corpo, toda a imagem visual e sensorial que você tem que transmitir para que a pessoa consiga te entender. Nós vendemos, né, na minha empresa, nós vendemos serviço, né? Vendemos uma coisa intangível. Você não pega na mão, né? Como é que você consegue ganhar confiança de uma pessoa, algo que você não consegue ver? Então você tem que construir essa comunicação de uma forma muito mais segura, para que a pessoa se sente seguro em passar primeiramente as dores que essa pessoa tem. E segundo, você tem que transferir a confiança que a gente vai ter a capacidade de solucionar essa dor da pessoa. Então é difícil, né? Então você tem que estruturar muito bem essa comunicação. Com certeza. Essa semana eu estava com um funcionário meu e a gente estava apresentando um projeto, assim, uma empresa aqui da região, e aí ele colocou toda a informação num slide, né, de valores. E aí eu olhei aquele valor, né, um valor assim, a empresa até que tem um faturamento legal, teria condições de investir aquilo. Mas será que a pessoa entende o valor daquele número ali, né, para ela? Vamos tentar criar uma estrutura de comunicação que a pessoa consiga entender esse número, né? Então o número lá, por exemplo, era uma mensalidade de 15 mil reais, 17 mil reais. Tá, quanto essa pessoa paga hoje para o que ele tem de serviço? Né, que a gente está oferecendo. Não gasta 5 mil, tá? Se você não souber explicar a diferença de 17 para 5, ela não vai te dar atenção e não vai te comprar. Então vamos começar a desmembrar? Vamos olhar o escopo? Vamos mostrar o escopo? O que é o escopo de 5 mil? Qual é o escopo de 5 mil que eu vou dar para ela? Eu consigo chegar ao mesmo escopo hoje de 5 mil e entregar um produto de maior valor agregado? Consigo, com 5, 6 mil. Então, você tem 5 e 6 e pela nossa história, nosso produto, nossa tecnologia, você vai conseguir fazer ela trocar de 5 para 6, porque com 5 ela está descontente. Mas onde está a diferença dos outros 7 mil? Né? 12 mil reais mais ou menos que deu. Está em novas soluções, que o outro não oferece. É porque tinha dor, tinha necessidade e não apareceu. Mas se você apresentar um número só para ela, e ela não entender que aquilo ali tem muito mais valor agregado, então agora separa, manutenção de frota, não tinha, agora vai ter, mas deixa separado para ela escolher.
Comunicação é isso, tem que dar opção para o seu cliente escolher o que ele quer. Então, gestão tinha mais uma, acho que é a parte de qualidade, controle de qualidade. Tinha na audição? Não tem. Então aqui tem. Então separa tudo isso. Quando você foi construindo um número que se justifica o porquê daquela mensalidade de R$17 mil. Agora você chega assim, não, o meu projeto vai custar R$17 mil. O cara olha aqui, eu pago 5, você está doido. O que você está? Não, o que você tem de 5, o meu vale 6. Você não está contente com 5, então 6 vai, o restante você complementa. Então é esse tipo de situação que você tem que construir, né, dentro de uma comunicação. E a comunicação não é só falar, é você visualizar o número separado, é você criar as argumentações. Eu entendo muito que vender são 2 pontos importantes: estratégia para o mundo de serviço e comunicação. Como você apresentar esse número? Cara, eu falo que comunicação, se as pessoas soubessem comunicar, resolveria 90% dos problemas do mundo, bicho. A maioria dos problemas é por falta ou falha na comunicação. Concordo plenamente. Ponto. Falta ou falha, né? E você falou uma coisa muito importante, Guilherme, que é fazer ela entender. Se as pessoas soubessem que comunicação é o que se entende, não o que se fala, já ia resolver a maioria dos problemas. Quando você falou para a pessoa, vamos destrinchar isso aqui para a pessoa entender, cara, você matou. Porque, de novo, comunicação é o que se entende e não o que se fala. Se eu falar A e você entender B, meu amigo, ferrou. Perfeito. Só que outra coisa que as pessoas têm que ter na cabeça é que a responsabilidade é sempre de quem comunica. Então, cara, eu brinco assim, ó. Se uma pessoa chegar para mim, um funcionário meu chega para mim e fala assim: Leonardo, eu falei para ele que não entendeu, eu já sei onde é que tá o problema. Eu já sei onde é que tá o problema, bicho. Falei, velho, se ele não entendeu, o problema tá com você mesmo. Né? Cara, eu falo isso, cara, nas palestras que eu dou, eu falo assim, bicho, a próxima vez que você falar essa frase, você vai lembrar de mim. Porque a responsabilidade é tua. Então você foi responsável e falou assim, vamos fazer ela entender? Mas tem pessoa que é só desenhando. O que você fez aqui? Você desenhou, cara. Tem pessoas que você vai ter que desenhar. As pessoas, elas têm que entender que as pessoas são indivíduos, né? Individuais. Cada uma tem um perfil. E um líder de verdade tem que saber se comunicar com as pessoas de forma diferente. Tem um que você vai ter que desenhar. Tem outro que se você falar ele vai pegar. E aí você tem que saber se ele entendeu. É só pedir um feedback, né? Cara, você entendeu o que eu falei? Entendi. Então explica pra mim. Ele vai explicar, pegou ou não? Vamos corrigir então. De novo. Então, cara, comunicação que se entende, não que se fala. E a responsabilidade é sempre de quem comunica. Perfeito, sempre. Leonardo. Perfeito. Show de bola. Leonardo, nós estamos chegando ao final aqui, porque senão a gente vai passar o dia inteiro falando aqui, eu acho, né? E o papo é bom, né? É bom, cara. Eu agradeço a sua presença, Otávio também a sua presença aqui no podcast. Ouvintes, quero agradecer também aí vocês. E não esqueçam de nos curtir, compartilhar em nossas redes sociais aí para outras pessoas conhecerem mais um pouquinho desse podcast. O EmpreendaCast é um podcast que teve iniciativa pela TOTS Oeste e pela Uniguaçu, onde leva conhecimento sobre gestão e empreendedorismo. E hoje eu estou aqui com 2 feras, Leonardo e Otávio, falando um pouquinho de gestão, não só gestão, né? Que passamos por um monte de assunto aqui, foi gestão, história de vida, até como melhorar assim, a pessoa, né? Como ser um bom profissional também, foi show de bola. E Leonardo, obrigado mesmo aí, tá? Espero ter você em outros momentos aqui também para falar mais sobre outros assuntos, porque temos muita bagagem, muita experiência, 22 anos fazendo uma empresa, né? Você fez parte de uma empresa que saiu, né, do negativo, vamos dizer assim, né? Não é nem do zero, né? Uma coisa é você começar uma coisa do zero, outra coisa é você começar do negativo, né? E trazer sucesso para esse empreendimento e o mercado perceber valor em tudo isso, não é qualquer um que consegue fazer, não. Parabéns mesmo, desejo muito sucesso nesses novos desafios que você está também desenvolvendo agora e agradeço muito a sua presença. E para finalizar, qual seria uma dica aí de ouro aí para o empresário para desenvolver bem o seu negócio? Cara, primeiro, de novo, obrigado, Emerson, pelo convite. Foi um prazer gigantesco estar aqui, poder compartilhar um pouco do que a gente conhece. Cara, quem quiser me seguir nas redes sociais lá também fica à vontade. Leonardo F. Uber com H,
Não é Uber do aplicativo, Do aplicativo. com H antes, né? Leonardo F. Uber. De vez em quando eu posto coisa ali, pode me chamar no particular também, tô à disposição. E, cara, uma dica de ouro eu vou voltar para a parte da comunicação, Emerson. Cara, Perfeito. desenvolva a sua comunicação, né? Nessa palestra que eu dou, eu trabalho 4 pilares. 2 deles são os que a gente falou. Mas eu falo que se você pegar só esses 2, comunicação que se entende, não que se fala, e a responsabilidade é de quem comunica, assumir para você essa responsabilidade, rapaz, 90% dos seus problemas, não só nos negócios, tá? Isso é nos negócios, com os teus amigos, é em casa com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, vai resolver os problemas. Então, cuide da comunicação. Perfeito. Otávio, suas últimas palavras. Bom, mais uma vez, obrigado, Emerson, pelo convite. O Léo, foi um bate-papo muito bacana para a gente trocar ideias e desenvolvimento da gestão de negócios. E acho que isso engrandece muito, principalmente a quem está nos ouvindo, né? Aquele empreendedor novo que está começando. Eu acho que essa experiência que você traz para nós, Léo, é algo que é incomparável, né? Incomparável com o que a gente consegue encontrar no mercado. Então, realmente agradeço a sua presença, agradeço o Hermes também pela participação aqui que me chamou. E acho que, basicamente, a gente dá sequência aí a esses trabalhos e ajudar cada vez mais os empresários a conseguir avançar aí na gestão dos negócios. Com certeza, Otávio. Gente, mais uma vez obrigado. Pessoal, tenham todos aí uma excelente semana. Tchau, tchau. Obrigado.